Estamos aqui para mais um dia, mais uma palestra. Na realidade é mais um estudo. Não uma palestra, mas possamos entender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, possamos aprender, um pouco mais sobre o que a doutrina espírita nos ensina. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de mudança, de conhecimento, que possamos pôr em prática tudo o que aprendemos, mesmo que seja só um pouco, mas que de grão em grão, degrau em degrau, a gente consiga construir um edifício que nos fortaleça com bases sólidas. Que Deus abençoe a cada lar, a cada irmão, a todos aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, seja física, financeira, espiritual, emocional, mas que o Pai possa acalentar a todos os corações, que o Mestre Jesus, com sua infinita bondade, possa visitar a todos os lares nesse momento e acalmar a todos aqueles que estão em sofrimento, com algum tipo de perturbação, com algum tipo de enfermidade, que Ele com suas equipes possam ajudar a todos estes. Possamos ter um bom domingo, um bom estudo e que assim seja. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a parábola do semeador. É uma parábola bem comentada, bem falada. É uma parábola de um entendimento bem legal para quem gosta de ver, gosta de ouvir. E para quem não conhece, eu vou citar ela aqui do Evangelho, o capítulo 17, no item 5, e comentar uns trechos dela para a gente poder entender um pouquinho o que Jesus quis dizer nessa parábola do semeador, de semear. Então ele começa dizendo o seguinte: Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira mar, e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso, logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terras boas e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros ainda 30. Que ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir. Então aqui já é um dizer, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. O que Jesus quer dizer nessa parte? Que todos nós temos ouvidos para ouvir, mas nós não compreendemos, não aceitamos, não entendemos. Então, quando ele diz, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, é justamente isso, a aceitação, é entender o que está sendo dito, é compreender, é pôr em prática, é trazer para dentro de si aqueles ensinamentos ou aquela lição, que é o de compreender, de entender, de ouvir, de pôr em prática, de querer aprender, de querer melhorar. É saber ouvir, é saber
trazer para dentro de si todos aqueles ensinamentos que aquelas palavras estão sendo ditas, né? A gente pode trazer isso também para o nosso dia a dia hoje, né? Quando alguém nos faz uma crítica construtiva, né, para o nosso melhoramento, que nós possamos saber ouvir o que a pessoa tem a nos ensinar, a nos orientar. Às vezes a crítica, quando ele diz, citando a crítica, né, é para que a gente melhore realmente, para que a gente corrija os nossos defeitos, melhore o que está defasado, né, para que possamos evoluir, que tenhamos esse tipo de ouvido, esse ouvido mais sensível, né, esse ouvido voltado para a nossa melhoria e não somente voltado para a nossa interpretação, né, que ouço o que eu tenho que ouvir, mas interpreto da minha forma e coloco de lado, né, o que às vezes está sendo nos ditos. Então, quando ele diz isso, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, ele continua: escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, faz surgir o espírito mau que arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada, né? Então, quando ele diz lá atrás, né, no comecinho, uma grande quantidade, né, enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada e os pássaros do céu vieram e comeram-nas, né? Então, esses pássaros dos céus que ele diz, né, esses maus espíritos que ele está indicando aqui. Por quê? Porque, na realidade, ele fala: todo aquele que ouve, né, a palavra de Deus, né, e não presta atenção, ele dá margem, né, ele dá abertura. Por quê? Porque é a mesma coisa que nós, às vezes, vamos no centro, né, na igreja, onde quer que seja, né, e escutamos, né, o que o padre tem para falar, o que o bispo, o que o pastor, o que o palestrante, quem quer que esteja passando a palavra de Deus para aqueles que estão escutando, simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Não capta o que aquela pessoa quer dizer e entenda, né, compreenda, põe em prática. Simplesmente, vamos dizer assim, ele vai por ir, né? Ele ouve, mas não assemelha a nada. O que acontece com esse é justamente isso: ele faz surgir um mau espírito, que na realidade tudo que ele fez, quando ele fala tinha sido semeado, que ele fez de bom, né, arrebata no seu coração. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de aprender o que foi dito, ele teve a oportunidade de compreender, mas simplesmente ignorou. Quando veio o teste, vamos dizer assim, né, para que ele possa pôr aquilo em prática, ele falhou e deixou que esses espíritos maus se aproximassem. Então, esses, quando ele diz, é aqueles que vão até as casas religiosas, vamos dizer assim, né, mas eles não vão de coração aberto e ouvidos para ouvir, né? Eles vão simplesmente por ir, né, como se fosse uma obrigação. Eu tenho que estar lá, eu tenho que ir lá, tenho que marcar presença, né? Eu tenho que só marcar presença, mas o que eu vou ver lá não faz sentido para mim, né? Não faz a menor importância, eu só tenho que ir por uma obrigação. Bom, então quer dizer, ele semeia várias coisas boas, mas ele não presta atenção na palavra de Deus, e aí é onde surge tudo isso que ele fez de bom, né? Não que ele vá perder, não é isso, mas ele deixa se levar pelos maus espíritos, né? Faz surgir o espírito mau. Então, que é na realidade o que Jesus mostra. Então, que a gente tem que continuar aprendendo, né? Continuar seguindo o caminho correto, indo aonde a gente vai, de coração aberto e tendo ouvidos para ouvir, né?
É claro que a gente não vai conseguir assimilar ou captar tudo que às vezes alguém nos passa. Como eu disse, seja um padre, um pastor, um bispo, um palestrante, nós não vamos conseguir assimilar 100% e pôr 100% em prática, né? Mas que a gente consiga pelo menos um pouco daquilo que foi dito, que foi nos orientado, né? Que foi nos mostrado, que a gente possa assimilar e colocar em prática para que esses espíritos maus, né, não venha nos arrebatar tudo o que de bom a gente já semeia. E ele continua falando, né? O que deixou a semente cair junto às pedras, né, é aquele que ouve a palavra do Cristo, né, e a recebe na mesma hora, com alegria, mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. Então, quando ele fala dessa pessoa, é aquela que não tem a fé ainda totalmente enraizada, né? Ele ouve o que está sendo dito, ele assemelha, ele compreende, ele recebe com alegria. Mas quando tem a primeira provação de pôr em prova, né, aquilo que ele testou, que ele escutou, né, que ele aprendeu, ele deixa-se levar, né, pelas perturbações. Ele entra em descrédito, né? Ele entra na realidade, não é a palavra certa, mas não seria 100% fiel, né? Ele deixa que a incredulidade, né, entre dentro dele. Ele não acredita naquilo. Ele acredita superficialmente. Então, é falado, é explicado, é orientado, né? Ele acredita naquele momento, naquela hora. Quando vem realmente a prova que ele precisa pôr em prática aquilo que ele aprendeu, ele deixa se levar. Então, como ele diz, né, ele logo se revolta e abandona tudo, porque ele não acredita que funciona. Então, quando ele diz, é o que caiu junto às pedras. E quando ele fala caiu junto às pedras, é o que ele fala na parábola. Uma outra quantidade caiu nas pedras onde se havia pouca terra, né? Por isso, logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes. E quando o sol nasceu, as sementes secaram. Então, quando ele diz pouca terra, é a pouca fé. É a incredulidade, né? Ele não crê suficientemente, ele não tem a base sólida, ele não tem uma estrutura mais reforçada para suportar aquilo, né? Por isso que ele fala, logo germinaram. Quando ele diz logo germinaram, é que ele recebe com alegria, né? Como diz aqui embaixo, né? Ele absorve, ele tem para ele aquelas palavras, aqueles ensinamentos. Mas como ele não tem a raiz em si, como ele diz, né, ele simplesmente se deixa levar. E aí quando o sol nasce, né, quando ele diz na parte de cima, que é quando vem os problemas, as perseguições, né, as sementes secaram, né, e aí é onde ele fala de se revolta e abandona tudo. Então esse é aquele que tem a terra, né, ele germina no momento que a semente cai na terra. Porém, quando vem o sol, a luz, né, no caso aqui ele diz os problemas, as perseguições, ele simplesmente abandona tudo. É aquele que, quando está tudo bem, está bem tranquilo. A partir do momento que tem o primeiro problema, né, ele já se desestabiliza, já larga tudo, já não quer saber de mais nada, se revolta com tudo e com todos, né, porque é o primeiro momento de abalo. Ele não tem aquela fé de acreditar e tentar persistir, se autocorrigir, se melhorar, né, suprir as necessidades daquele problema, passar por aqueles problemas para crescer, né. Esse é aquele que vê o primeiro obstáculo, ele já para, né, ele não tenta pular, né, ele não tenta passar, enfrentar, ele simplesmente para ali e abandona. Então, ele recebe muito bem a palavra, ele compreende, ele entende, ele sai, como aqui diz, com o coração cheio de alegria, de entendimento, mais fortalecido, porém não está,
e a partir do momento que vem o primeiro problema, mesmo que seja o mais simples possível, ele já recua. Então esse é o que tem ele acredita, ele assemelha, ele entende, só que ele não tem a base sólida, né? Ele tem uma base variável, mas como é que eu posso dizer, não tão estruturada, vamos dizer assim, né? Então, ao primeiro impacto, ele cai, ele recua. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso a palavra para ele se torna sem valor. O que ele quis dizer nessa parte, né, é que aquele que ouve a palavra, né, as sementes que caíram entre os espinhos, na realidade, quando ele diz isso, modernidades e pelas ilusões da riqueza, nós podemos assemelhar ao materialismo. Né? Porque se a gente pega uma pessoa que dá mais valor à parte material, com certeza ela não vai dar valor à parte espiritual. Né? Ela vai focar muito na parte material, porque ela sempre vai querer mais, que é o que ele fala aqui. Né? Aquele que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra. Tudo bem, né? O que ele quer dizer? Ouve o que Jesus quis dizer, ouve o que qualquer um religioso tem a passar, né? Mas, né, quando vem a questão da materialidade, né, as modernidades, as riquezas, aquilo para ele se torna inútil, né, o que ele escutou. Né? Então a gente pode pensar que são muitos os materialistas, né, que colocam na realidade a parte material acima da parte espiritual. Né? Eles creem mais na materialidade do que na espiritualidade. Então ele pode ir até qualquer local religioso, ouvir o que está sendo dito lá, mas ele não vai assemelhar nada. Para ele não tem valor. Para ele o que vale é o que ele tem de material. Se alguém falar que a parte material é menos eficaz, vamos dizer, que a parte espiritual, que com certeza né, para ele aquilo vai ser totalmente inaceitável, né, porque não tem valor, porque ele se ilude com as riquezas, se ilude com as modernidades, e aquilo para ele sim tem mais valor do que a parte espiritual. Então esses são os espinhos, né, que ele quer dizer. Então são as sementes que caíram, né, são sementes, vamos dizer assim, sementes boas que caem entre os espinhos. Então quando a flor cresce, vamos dizer assim, os espinhos aqui, quando ele diz, sufocam as sementes. Né? Então quer dizer, outras caíram nos espinhos e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Quer dizer, os espinhos, a parte material, a parte do orgulho, a parte do egoísmo, né, sufocam essas boas sementes, porque eles deixam isso florescer mais do que a humildade, né, mais do que a simplicidade. E aí esses espinhos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, é onde sufocam as boas sementes. Né? E isso são postos em prova a todos nós a todo momento. Né? A todo momento nós somos postos em provas através das nossas, para testar as nossas humildades, o nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. E quando a gente dá mais valor a essas chagas, né, nós estamos sendo aquelas boas sementes, né, que às vezes estão sendo sufocadas por esses espinhos e a gente não percebe. Então esses espinhos do orgulho, do egoísmo, né, da vaidade, às vezes eles estão crescendo dentro de nós, né, eles estão florindo e nós não estamos percebendo. E às vezes acaba sufocando todos nós sem que nós percebamos. E aí é onde acabamos nos perdendo. Então esses são alguns dos espinhos. Existem mais, né? Que se a gente for analisar de outras chagas, de outras coisas, vão suprir tudo isso. O que deixaram a semente
cair em terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por um. Então, aquele que assemelha a palavra, né, como ele fala, aqui escuta, presta atenção e procura seguir, esse, né, é o que vai produzir os bons frutos. Então, esse que escuta, compreende, ouve, né, entende, põe em prática, né, começa a praticar, começa a entender, ele vai dar bons frutos. Ele é o que caiu, é a semente que caiu num solo fértil. Né? Então, nós podemos pensar, sim, né, que o nosso plantio é o que a gente faz. Né? A semente são as nossas ações. Então, se a gente tem boas ações, nós vamos colher boas coisas. Se nós temos sementes ruins, nós vamos colher coisas ruins. Né? Então, tudo isso é fruto do que nós praticamos. Então, a nossa vida é um plantio do quê? De ações boas ou ações ruins. E a colheita, nossa, né, é obrigatória. Então, se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então, o nosso semear, a nossa colheita, o nosso plantio, é a cada momento, é a cada dia, é a cada minuto, baseado nas nossas intenções, nas nossas ações. Isso que vai nos fazer ser pessoas melhores no futuro, ter, né, a recompensa, a nossa colheita, de uma melhor forma, como aqui ele fala. Se a gente prestar atenção na palavra do Cristo e procurá-la seguir, é nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100, 60, 70 ou 30 por um. E a palavra do Cristo é o que? O que está no Evangelho, é o que a gente está estudando, o que a gente pratica, o que a gente lê. É seguir a boa moralidade. O que está no Evangelho é a palavra do Cristo, é o que ele veio ensinar 2000 anos atrás. Se a gente entender o que ele está dizendo, se a gente procurar seguir isso e pôr em prática um pouco de coisa de cada vez, nós vamos render muitos frutos. Então, o Evangelho, se a gente for parar para analisar, também é um campo onde nós poderemos explorar todos os plantios que Jesus Cristo nos trouxe. Quando a gente procura pesquisar, estudar o que está lá, pôr em prática o que o Mestre trouxe até nós, nós vamos render muito mais do que se a gente simplesmente só escutasse e não colocasse em prática. É o livro moral que nós temos hoje. É o livro que nos faz saber o que é o certo e o que é errado. São as nossas sementes. As nossas sementes podem sair de dentro de cada ensinamento disso. Na realidade, a semente, quando a gente tem esse entendimento, nós vamos começar a praticar, a colocar, plantar essas sementinhas no nosso plantio diário, né? No nosso plantio da nossa vida. Essas sementes, elas são, como aqui diz, né? Elas darão algo no futuro. Então, esses exemplos que tem são essas sementes que caem em campos errados, em terras que não são férteis, né? As que se perdem e as que dão bom fruto. Nós somos a semente. Nós podemos plantar as sementes. A parábola do semeador ainda descreve as diversas maneiras de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho.
Quantas pessoas existem para as quais os ensinamentos não passam de palavras sem valor? Então olha só o que ele está dizendo. Ensinamento que Jesus vem dizer, nosso mestre maior, e ainda muitas pessoas entendem que essas palavras não passam, né, de palavras sem valor, porque eles acreditam em outras coisas. Esses são os que não têm as raízes ainda totalmente firmadas, né, totalmente estáticas, vamos dizer assim, imóveis, inabaláveis, né, que não mudam. Elas são como as sementes que caíram sobre as pedras e não produzem nada, nada frutificam, né? E não vão, né? Quando somente vão frutificar coisas ruins, né? Porque num terreno ruim, o que se pode dar? Frutos ruins, ou nem se dar nada, né? Ou nem, tem muita terra que a gente sabe por aí, que mesmo colocando sementes, fertilizando e tudo mais, fazendo todos os processos para germinação, nada acontece. Por quê? Porque a terra é ruim. Não é que a semente é ruim, é a terra. A terra é aquilo que está dentro de nós, né? Nós somos também isso. Então, assim, se eu não acredito em nada, se eu não construo nada, como é que eu vou dar bons frutos? Se eu não estudo, não compreendo, não entendo as palavras de Jesus, não acredito, não ponho em prática, não há como eu dar bons frutos. Porque eu não compreendi, eu não entendi o que ele quis dizer. Não dá para semear algo que não é semeável, né? Então não tem jeito. Essa parábola se aplica também aos diversos tipos de espírita. Isso é muito importante. Ela é o símbolo daqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Vêem os fenômenos como mero objeto de curiosidade e simboliza também os que procuram somente o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto eles satisfazem sua imaginação. Porém, depois de ouvi-las, continuam frios e indiferentes como eram antes. A palavra do semeador também simboliza aqueles que acham os conselhos muito bons para serem aplicados aos outros e não para si. E finalmente simbolizam aqueles que para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz bons frutos. Então ele explica muito bem também, né, que para nós espíritas, né, é o símbolo que se apegam somente a questões materiais, né, que nós não devemos nos pegar a questões materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Vêem os fenômenos como mero objeto de curiosidade, né? Simboliza também os que procuram somente o lado brilhoso das comunicações dos espíritos interessados apenas enquanto elas satisfazem a sua imaginação. Então, quer dizer, só é bom enquanto eu estou numa mesa mediúnica, num trabalho mediúnico, e os espíritos, né, só vêm satisfazer a minha imaginação. Só isso. Então, não são boas sementes. Só quando vem ao meu lado. Ou que quando ele fala, né, a parábola só é boa para aqueles que os conselhos são muito bons para aqueles que serem aplicados aos outros, não a mim. Né? Porque eu sou melhor que todos? Sou melhor que todo mundo? Não. Né? As parábolas, né, aqui e os ensinamentos são aplicados a todos. Nós não somos diferentes uns dos outros. Né? Todos nós temos falhas, todos nós temos problemas, todos nós temos que corrigir várias coisas dentro de nós, mas não é porque ela está sendo dita que para mim ela não se aplica e se aplica para o outro, né? Um pouquinho se aplica a nós. Se a gente for analisar tudo que é dito em palestra, que os espíritos vêm nos dizer, nos orientar, né, ou falar a outrem, na realidade às vezes tem uma intenção e um significado para nós, às vezes nos cutuca. Mas aí entra a questão que Jesus disse, né? Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir.
Então, aqueles que têm ouvidos para ouvir são aqueles humildes, né? Mesmo esses conselhos sendo dando a outros, às vezes, servem para nós, né? Nós não temos moral nenhuma para dizer isso não serve para mim, né? Isso se aplica ao outro. Errado, nós não somos perfeitos, nós temos falhas, né? Se naquele momento não serve para você, mas ele pode servir em outro momento. Ele pode servir aquilo de lição, né? O erro do outro às vezes é uma lição para nós. Às vezes esse conselho que é direcionado a nós, que a gente acha que não precisamos, né, que aplica somente aos outros que erram, nós estamos sendo orgulhosos, né? Nós estamos sendo vaidosos, egoístas. Porque isso não serve para mim, não se aplica, eu não sou desse jeito. Quem disse, né? É a nossa interpretação. E às vezes a gente não ter a fé raciocinada, a calma para pensar no que é nos dito, saber interpretar, né, que é muito importante, porque hoje a gente recebe as notícias, processa muito rápido, já tem aquela interpretação e acha que o mundo está acabando, ou que estão criticando a gente, nos criticando, ou que estão tentando nos atacar ou fazer alguma coisa sempre de errado, mas às vezes, se a gente parar e ter um outro olhar, nós vamos perceber que às vezes essas críticas ou essas coisas que chegam até nós são para nos ajudar, nos orientar, fazer com que a gente perceba algo, né, de errado em nós que possamos melhorar. Não podemos ver somente os conselhos ou as críticas, né, construtivas como algo ruim, né? Nós temos que ter ouvidos para ouvir e também saber interpretar. Saber entender o porquê que aquele conselho está vindo até mim, o que de bom tem naquele conselho que eu posso tirar, ou naquela crítica. Ver o outro lado, enxergar de uma forma mais ampla. Mas é como ele diz, e finalmente simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como a semente, que cai em terra boa e produz bons frutos. Então, assim, esses conselhos, quando nós sabemos absorver, sabemos interpretar, sabemos receber, escutar, olhar e analisar, nós vamos compreender que nem tudo é ruim. Nós vamos compreender que algo dentro de nós precisa ser mudado. Essas são as boas sementes, que reconhecem aonde está errado, que reconhecem aonde está o erro e queiram se melhorar, queiram se corrigir, queiram ir por caminho correto. Entende, compreende, sabe analisar. Essas são sementes que têm que ser germinadas, que têm que ser trabalhadas. Sementes iguais crianças. As crianças são sementes puras, que se não vier uma doutrinação dos pais muito bem, elas se perdem no futuro. Se vier, na realidade, doutrinações boas, são pessoas que vão crescer conhecendo coisas boas e fazendo coisas boas. E são bons exemplos para a gente pensar, porque eles são, se a gente pegar as crianças, são como sementes que estão em crescimento. Se a gente dar bons exemplos, bons caminhos, eles vão seguir aqueles bons caminhos. É claro que vai chegar um momento que a decisão é deles, mas eles vão ter uma base mais sólida, eles vão ter uma base mais estruturada. Se os pais não dão esse apoio, são sementes que vão crescer, né, como aqui em terras, como ele diz no começo, né, nas pedras onde há poucas terras, e por isso logo germinarão. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, quando o sol nasceu, as sementes secarão. O que vai acontecer? Quando crescerem, não vão ter estrutura suficiente para lidar com os problemas da vida. Não vão ter estrutura para simplesmente resolverem coisas simples, porque eles não tiveram uma base sólida. Então, por isso que é importante a gente sempre estar pensando, e quando a gente passa um ensinamento,
um conselho, como aqui diz, né? Às vezes até conselho de amigos, de irmãos, de pais, de mães, né? São sementes plantadas. Quando falam de orientações, são sementes plantadas em outras pessoas. Quando a gente fala em estudos, né, espíritas, qualquer outros que sejam, são sementes que estão sendo plantadas em campos que podem ser férteis ou não. Então, basta a gente saber aonde a gente vai semear. A gente também tem que saber o nosso campo, aonde a gente está semeando. Se nós estamos semeando coisas boas ou se nós estamos semeando coisas ruins. E lembrando que o nosso plantio, né, ele é opcional, mas a colheita é sempre obrigatória. Então, se eu semeio coisas boas serão de recompensa. Se eu semeio coisas ruins, né, eu vou ter que colher aqueles frutos, eu vou ter que pegar nos espinhos, né? Então eu vou ter que me furar. Então a parábola do semeador é para a gente pensar no que nós estamos semeando para nós e o que nós estamos semeando aos outros, né? Porque às vezes as nossas atitudes refletem os outros, né? Impactam pessoas. Será que eu estou sendo um bom exemplo para alguém próximo? Será que eu estou orientando e semeando alguém de forma correta? Será que eu estou semeando os meus pensamentos? Será que eu estou semeando o meu caminho correto? Que nesse caso, essa parábola, todos nós possamos entrar, né, nas que caíram em terras boas, onde possamos ouvir, possamos compreender, possamos entender, para que possamos dar bons frutos. E não simplesmente aquelas que, ao nascer do sol, depois dos primeiros problemas, abandonamos tudo, largamos tudo, não acreditamos em Deus, não acreditamos na espiritualidade, só serve as palavras e as coisas boas para aquele momento. Depois disso, nada mais nos importa. Mas que possamos continuar estudando, compreendendo, estudando o Evangelho, que é o caminho correto, pôr em prática. Que possamos ser bons frutos, boas sementes em campos bons, semear coisas boas, semear para pessoas boas, que possamos dar novos frutos no campo da vida. Que assim seja, que todos tenham uma boa noite, que todos tenham um bom domingo e um início de semana. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe a todos. Até mais.